Fala, meus amigos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao Semeando a Palavra. Eu quero desejar a vocês um Feliz Natal. Hoje é dia 25 de dezembro de 2023. Que a luz de Cristo venha brilhar em seu lar, trazendo paz, alegria, trazendo comunhão para a tua família. Amém? E hoje vamos falar sobre o verdadeiro significado do Natal. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te edificar através dessa palavra, que possamos juntos aprender do Evangelho de Cristo e que Ele possa iluminar a tua vida. Amém? A palavra de hoje está em Lucas, o capítulo 2, o verso 14, que diz assim: Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Amados, o nascimento de Jesus aconteceu de maneira milagrosa, mais humilde, em Belém, que significa casa do pão em hebraico. A história do nascimento de Jesus marcou o início da realização de um grande plano de Deus para a nossa salvação. No vilarejo de Belém, há muitos séculos, uma estrela brilhou intensamente nos céus, anunciando o nascimento de Jesus Cristo. José e Maria, um humilde casal, viajaram de Nazaré para Belém, devido ao censo ordenado pelo imperador romano. Chegando lá, não encontraram lugar nas hospedarias e se abrigaram no estábulo. Naquela noite, Maria deu à luz a um menino Jesus, colocando em uma simples manjedoura. Pastores, alertados por anjos, chegaram para testemunhar o nascimento, seguidos por magos do Oriente, guiados pela estrela, a estrela de Davi, trazendo presentes como ouro, incenso e mirra. Assim Jesus veio ao mundo trazendo esperança e salvação. Seu nascimento é celebrado até hoje como Natal. Não é uma data específica, porém se celebra em dezembro, dia 25, um momento de alegria e reflexão sobre o significado do amor e da redenção. Então, amados, importante a gente trazer o verdadeiro significado, O Natal é uma festa anual, fruto de uma tradição cristã, que celebra o nascimento de Cristo ou a encarnação de Cristo. Ela não é necessariamente uma ordenança, Você não vai ver uma ordenança na Bíblia falando sobre isso, mas também não é uma proibição. Temos que aproveitar essa data para falar de Cristo para as pessoas, o verdadeiro significado. E precisamos olhar à luz das Escrituras o que ela vem nos dizer sobre o real sentido do Natal. Então, quem é Jesus? Quem é este que tanto se fala? Quem é este que a respeito de tantos diverge? Quem é este que provoca tantas polêmicas entre os homens? Quem é este pelo qual muitos em pleno século XXI ainda dão as suas vidas, se entregam por ele, morrem por ele? Quem é esse que dividiu a história entre antes e depois dele? Quem é esse que praticamente todo mundo para comemorar o seu nascimento? O que existe de tão significado no nome de Jesus? Afinal, o que significa o seu nascimento para os homens, para o mundo? O que significa o Natal? Infelizmente, o Natal vem se tornando uma época em que cada vez mais as pessoas se concentram tão somente em comprar, trocar presentes, comer, beber, viajar, festejar, comer panetone, enfeitar ruas, casas, escritórios, montar árvores de Natal, falar em Papai Noel, etc. Mas o que realmente significa para você o Natal? O que de fato significa o nascimento de Jesus? Então, que nessa manhã você possa fazer uma reflexão que Jesus é muito mais importante do que tudo isso que falamos aqui agora. O nascimento de Jesus mudou a história de todos nós. Então, para nós cristãos, o nascimento de Jesus tem muito significado. Vamos destacar 4 significados do nascimento de Jesus que são da maior importância. Existe muito mais, mas vamos destacar apenas 4. Amém? O nascimento de Jesus, primeiro, significa que Deus é real e Ele se revelou à humanidade. Gálatas 4, verso 4. Nós cristãos cremos que Ele de fato era quem Ele diz ser, a sua palavra, ou seja, o Filho de Deus. E se Ele é o Filho de Deus, então de fato Deus existe e é real. Esse ser supremo, Criador de todas as coisas, Ele se revelou. Ele deu a se conhecer. O nascimento de Jesus significa que, sim, Ele se revelou. O livro de João, o capítulo 1, o verso 14, vai dizer assim:
E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Esse Ser Supremo, amados, Criador de todas as coisas, se revelou, ele se deu a conhecer. O nascimento de Jesus certifica que sim, ele se revelou porque Jesus é o cumprimento de uma história de revelação e redenção. Ele estava lá no princípio. João 1 fala assim, no princípio ele era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus. Ele, Jesus, é o único caminho de acesso a Deus. Cristo veio fazer ou dar continuidade àquilo que Adão não fez. Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus, e ele deveria ter reproduzido uma linhagem com a semelhança do Deus, uma linhagem real, aquilo que ele carregava. Em Romanos 5, no verso 11, ele vai dizer assim, Romanos 5, 11, diz assim: e não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Glória a Deus. Por um só homem, amados, entrou o pecado no mundo. E com o pecado, a morte e a separação entre Deus e o homem. E Cristo veio para nos unir com Deus novamente, porque o prazer de Deus é ter intimidade com a sua criação. E ele vem para ser o último Adão, porque depois dele não haverá mais nenhum. Ele é o primeiro e ele é o último. 1 Coríntios 15, 47 fala que ele é o último Adão. Quando Adão peca, a primeira palavra de Deus não foi um julgamento, e sim, aonde tu estás, Adão? Porque Deus, ele tem desejo sempre se relacionar. Então Deus não se preocupou ali com o erro de Adão e Eva, mas ele perguntou: onde tu estás? Porque Deus queria trazer ali um conserto para Adão. Mesmo sabendo que ele tinha pecado, Deus ele queria conversar com Adão, entender o que tinha acontecido para o ajudá-lo. Porque Deus ele tem intimidade com sua criação. Deus sabia que Adão ia errar e Deus já tinha um plano de salvação que era Cristo. Então Cristo, que era o único capaz, ele se despiu da sua glória, desceu até a terra, se reencarnou num corpo de um homem para reatar a amizade entre Deus e o homem através de Cristo Jesus. João 1, de novo, do 14 ao 17, vai dizer assim, João 1, do 14 ao 17, vai dizer assim, João testificou dele e clamou, dizendo: este era aquele que eu dizia, o que vem após mim, o que antes de mim, porque foi o primeiro que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude de graça por graça, porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça e verdade vieram por Jesus Cristo. Então ele veio, amados, para reatar essa amizade. Só ele era capaz de fazer isso. Segundo ponto, o nascimento de Jesus significa que Deus é um Deus justo e amoroso. 1 João 2, e o verso 2 vai dizer assim, ele é a apropriação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo pecado de todo mundo, para que houvesse uma restauração da comunhão do homem com Deus, para que houvesse o perdão de Deus para com a humanidade. A justiça de Deus precisava ser satisfeita. O preço pelo pecado do homem precisava ser pago. O ser humano não tinha condições nem de alcançar a restauração da comunhão com Deus por seus próprios recursos e nem tinha como satisfazer a justiça de Deus por seus próprios méritos. Só havia uma maneira, amados, de a comunhão ser restaurada e de a justiça de Deus ser satisfeita. O próprio Deus tomar a iniciativa, porque Deus não nos perdoou sem que Jesus tivesse que morrer para satisfazer a sua justiça, porque a justiça é algo que está intrínseco no caráter de Deus, é algo inseparável de sua essência, é algo que ele não pode deixar de satisfazer. No nascimento de Jesus e na sua consequente morte, a justiça e o amor se encontram. A justiça de Deus é satisfeita e o seu amor é demonstrado pelo fato de ele fazer por nós o que nós mesmos não poderíamos fazer. Terceiro ponto, amados. O nascimento de Jesus significa que Deus cumpre as suas
promessas. 1 Coríntios, capítulo 1, no verso 20, vai dizer assim: onde está o sábio, onde está o escriba, onde está o inquiridor deste século? Porventura não tomou Deus louca a sabedoria deste mundo? A vinda do Messias, o ungido de Deus, o Cristo, foi profetizada desde os acontecimentos no Éden. Por toda a extensão dos livros do Velho Testamento, são dezenas de profecias que se cumpriram em Jesus. Nosso Deus é um Deus que cumpre as suas promessas. As Sagradas Escrituras, Ele tem dado maravilhosas promessas para aqueles que creem em Jesus. Promessas de vida abundante nesta vida e de uma vida eterna com Deus após essa morte física. Todavia, a palavra de Deus também contém promessas de punição e julgamento para aqueles que não atentarem para a sua revelação de Cristo. O nascimento de Jesus significa que Deus cumpre as suas promessas. Deus, Ele cumpriu cada palavra que está escrita nesse livro. Ele está se cumprindo, amados. Então, quando Jesus voltar, quando Ele voltar para buscar a sua igreja, a porta se fecha. A porta ainda está aberta. O caminho ainda é Jesus. O caminho é estreito, a porta é estreita, mas ainda está aberta para aqueles que querem receber Jesus no seu coração. Quarto ponto: o nascimento de Jesus significa que Deus se importa com cada um de nós. Deus se importa comigo. Deus se importa com você. Mesmo se for uma pessoa, Deus, Ele se importa, porque Ele te ama, querido. Em Cristo Jesus, Deus demonstrou o quanto se importa conosco, porque, primeiramente, porque em Cristo o próprio Criador assumiu a natureza humana, se tornando como um de nós. Ele se despiu da sua glória e se reencarnou para que eu e você tivéssemos vida, tivéssemos salvação. 2 Coríntios 8, 9, vai dizer assim: porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriqueceis. E nisto dou meu parecer, porque isso convém a vós, que desde o ano passado começaste não só a praticar, mas também a querer. Agora, porém, contemplai também o que já começado, para que assim como houve prontidão de vontade, haja também um comprometimento. Mas que você possa saber que Cristo, Ele cumpriu o seu papel. Ele foi morto até a morte de cruz, e ali Ele suportou toda a dor, todo o açoite, e Ele demonstrou ali toda a prova de amor. Ninguém jamais viveu como Ele viveu. Ele foi humilde, até mesmo pobre, para se identificar com os pobres. Deu atenção para aqueles que eram marginalizados, para demonstrar o valor de cada ser humano tem, independente da sua condição. Quanto aos enfermos, Ele os curou para mostrar que Deus se importa com os que sofrem. Ele mesmo enfrentou o maior de todo o sofrimento. Foi injustiçado para demonstrar que se importa com os que sofrem injustiça. Foi cruelmente açoitado, humilhado, morreu numa morte de cruz que era uma pena de morte terrível, para que em outras coisas demonstrar que se importa com os que sofrem. Em Cristo vemos que Deus se importa conosco. Deus se importa conosco, amados. Deus se importou com o ladrão. Deus se importou com o corrupto. Deus se importou com a prostituta. Deus se importou com a mulher de fluxo de sangue. Deus se importou, amados, com aquele que roubava, enganava, aquele que trapaceava. Deus se importou com aquele que era humilde, pobre, pescador. Deus se importou. Deus se importa com cada um de nós. Deus se importa com você. Deus não vê como os homens vê. Deus, Ele vê em você algo que pode ser mudado, que pode ser lapidado. Deus vê em alguém que pode ser salvo. Quando Felipe lhe pediu que mostrasse ali o Pai, Jesus respondeu: Felipe, há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido. Se queres ver a mim, você verá o Pai. Se quisermos saber se Deus se importa conosco, se quisermos saber o que Deus pensa e sente a respeito do sofrimento humano, basta olharmos para Jesus. Ao vermos Jesus, vemos então o Pai. O que Jesus pensou e ensinou é que Deus sente a respeito do sofrimento. Ele se importa com cada um de nós. Ele se importa conosco, Ele se importa com o teu sofrimento. Ele chorou quando Lázaro morreu, porque Jesus, Ele provou da morte. Ele sabe o que é um luto, Ele sabe o que é um sofrimento, Ele sabe o que é ficar sozinho, orando
na vigília da noite, ele sabe que ser tentado pelo inimigo, ele passou por tudo isso, porque ele veio em forma de homem, amados. Deus te ama tanto, que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vocês foi comprado com um alto preço, 1 Coríntios 6,20. Então, se valêssemos menor do que o próprio Filho, Deus ele não tinha dado o seu Filho, porque ele dá aquilo que tem o mesmo valor. Então você tem o mesmo valor que o Filho dele, porque ele deu o Filho dele para morrer por todos nós. Então, se você fosse uma pessoa só, Deus mesmo assim pagaria o preço, porque ele te ama, você é a criação dele, ele te fez a imagem e semelhança dele. Alguns talvez se perguntam, sim, Deus fez isso por toda a humanidade. Quem sou eu entre tantos? A resposta para essa pergunta é: se fosse você, ainda assim, ele teria pago o preço e resgatado você por esse grande preço. Isso pode ser visto claramente no ministério de Jesus. Ele tinha passado o dia inteiro ensinando as multidões sobre o reino de Deus. Ele estava cansado, mas havia algo que não podia esperar. Guiado pelo Espírito Santo, ele disse aos seus discípulos para entrarem no barco e atravessarem o mar da Galileia. No meio do mar, uma tempestade se formava e ameaçava a vida deles. Mas Jesus estava tão exausto que ele foi dormir. Amedrontados, os discípulos o acordaram e falaram sobre o perigo que estava sobrevindo sobre eles. Jesus respondeu ordenando às ondas e ao vento que se acalmasse, com apenas uma ordem. Olha o poder do nosso Jesus Cristo. Eles passaram boa parte da noite atravessando esse mar tumultuoso. Agora que chegaram ao outro lado, talvez pudessem finalmente descansar. Mas não, amados. Ao desembarcar, logo veio a ele ao encontro um homem possesso por espírito imundo, o qual vivia entre os sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Andava sempre de noite e de dia clamando por entre os sepulcros, e pelo monte se feriram com pedras. E mesmo assim, amados, esse homem possesso tinha um grande valor para o Pai. Esse homem que para a humanidade não valia nada. Muitos o consideraram ali o excluído, muitos consideraram ali o pior ser humano daquela era. Ninguém dava atenção para ele, ninguém ligava para a situação. Há quantos anos ele estava ali sofrendo desse espírito imundo? E se fosse no mundo como hoje, esse homem estivesse andando pelas ruas, alguém ia perceber ele? Mas não, amados. Jesus percebeu, porque Jesus se importa. Ele se importa com todos, né? E mesmo assim, Jesus ele vai ministrar sobre a vida desse homem possesso. Jesus ministrou de uma maneira tão maravilhosa, amados. E ao final do dia, ele estava sentado ao lado de Jesus, vestido agora, e em plena posse das suas faculdades mentais, porque Jesus se importa. Agora vem a parte mais maravilhosa. Depois que Jesus ministrou, ele entrou no barco e atravessou novamente para o lado. Amados, quando eu paro para ler essa palavra, não tem como você ficar admirado, porque Jesus parou tudo aquilo, enfrentou toda aquela tempestade, todo o cansaço de ministrar o dia inteiro, viajar à noite num mar, sofrendo uma tempestade para uma só pessoa, porque após isso ele voltou todo o caminho de volta. Jesus se importa com você. Tenta entender que o nosso Deus, ele alcança a todos, o amor de Cristo alcança todas as esferas, amados. Jesus, em Gênesis, amado, ele é o princípio de todas as coisas. Em Êxodo, ele é o grande libertador de Israel. Em Levítico, queridos, ele é o sumo sacerdote. Em Deuteronômio, ele é o grande profeta poderoso. Em Josué, ele é o grande general conquistador. Em Juízes, ele é o forte juiz que julga o seu povo. Em Ruth, é o grande resgatador da sua herança. Em Samuel, ele é o redentor, ele é a raiz de Davi. Em 2 Samuel, ele é o sucessor eterno do trono de Davi. Em 1 Reis, ele é o rei dos reis.
Em 2 Reis, ele é o único rei perfeito e absoluto. Em 1 Crônicas, ele é o único monarca infalível. Em 2 Crônicas, ele é o sábio rei que governa o seu povo. Em Esdras, ele é o grande escriba fiel. Em Neemias, ele é o grande restaurador da sua pátria. Em Esther, ele é o grande intercessor e defensor do seu povo. Em Jó, ele é o grande redentor que vive. Em Salmos, ele é o refúgio e fortaleza do seu povo. Em Provérbios, ele é o arquiteto da sabedoria de Deus. Em Eclesiastes, ele é o grande pregador. Em Cantares, ele é o amado, o noivo da igreja. Em Isaías, ele é o pai da eternidade e príncipe da paz. Em Jeremias, ele é a esperança de Israel. Em Lamentações, ele é a misericórdia de Deus. Em Ezequiel, ele é a glória viva de Israel. Em Daniel, ele é o majestoso e eterno ancião de dia. Em Oséias, ele é o esposo fiel e amoroso do seu povo. Em Joel, ele é o grande juiz das ações. Em Amós, ele é o perfeito pastor de Israel. Em Obadias, ele é a perfeita justiça de Deus. Em Jonas, ele é o grande missionário. Em Miqueias, ele é o grande cidadão de Belém. Em Naum, ele é a fortaleza do seu povo no dia da angústia. Em Abacuque, ele é o grande avivalista da obra de Deus. Em Ageu, ele é o desejado de todas as nações. Em Sofonias, ele é a magnífica proteção do teu povo. Em Zacarias, ele é o homem renovo. Em Malaquias, ele é o sol da justiça. Em Mateus, ele é o verdadeiro Messias de Israel. Em Marcos, ele é o ilustre carpinteiro de Nazaré. Em Lucas, ele é o médico por excelência. Em João, ele é o verbo de Deus. Em Atos, ele é o batizador com o Espírito Santo. Em Romanos, ele é o grande justificador. Em 1 Coríntios, ele é o vitorioso Senhor da igreja. Em 2 Coríntios, ele é o esposo fiel da igreja. Em Gálatas, ele é o libertador dos escravos da lei. Em Efésios, ele é o supremo cabeça da igreja. Em Filipenses, ele é a alegria superabundante. Em Colossenses, ele é a imagem do Deus invisível. Em 1 Tessalonicenses, ele é o Senhor que arrebatará a sua igreja. Em 2 Tessalonicenses, ele é o Senhor que destruirá o anticristo. Em 1 Timóteo, ele é o único mediador entre Deus e o homem. Em 2 Timóteo, ele é o reto juiz que nos coroará. Em Tito, ele é a bem-aventurança, a esperança da igreja. Em Filemão, ele é o nosso grande fiador. Em Hebreus, ele é o autor e consumador da nossa fé. Em Tiago, ele é o legislador da lei perfeita. Em 1 Pedro, ele é o sumo pastor e bispo das nossas almas. Em 2 Pedro, ele é o Senhor longâmino. Em 1 Epístola de João, ele é o grande advogado. Em 2 Epístola, ele é o amor verdadeiro. Na 3ª Epístola, ele é o amado da igreja. Em Judas, ele é o Senhor que virá com seus milhares de santos. Em Apocalipse, ele é o Alfa, ele é o Ômega, ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele é o começo e o fim. Amados, esse Jesus é o nosso Salvador, é desse Cristo que devemos falar. Então comemoramos o Natal, queridos, com sabedoria, celebrando o seu aniversário, o real significado, e não apenas fazendo que todos façam refletir em seu verdadeiro sentido, mas entender o absoluto real motivo, que é Cristo, que é a nossa salvação. A atitude mais sábia de um homem que ele pode ter é se prostrar diante desse Jesus, confessando os seus pecados, reconhecendo Ele como Senhor e Salvador e seguindo os seus ensinamentos. Pense seriamente no que Jesus te ensinou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se você está procurando um caminho para Deus, amados, a resposta é Jesus. Se você está procurando a verdade em relação à existência e à realidade que nos cerca, a resposta é Jesus. Se você está procurando a vida, a verdadeira vida abundante nesta terra e a vida eterna de bem-aventuranças que nunca se acaba, a verdade é Jesus. Então renda-se a Ele. Amados, você que entendeu essa mensagem, entregue o teu caminho a Ele, entregue a tua vida a Ele, porque Ele é o único caminho para te trazer a paz. Glória a Deus, como o nome de Jesus é poderoso, amados. Paz na terra, nasceu Cristo, a estrela da manhã está viva todas as manhãs para te trazer a paz. Todas as manhãs a palavra se renova, porque a estrela de Davi, Ele se revelou a nós. Amém? Vamos orar e agradecer a Deus por esta palavra. Eu espero que esta palavra tenha te alcançado
porque Cristo é o real motivo para que estamos aqui todas as manhãs falando dele. Ele é o precursor do Evangelho, ele é o começo, ele é o fim, ele é o último Adão. Nenhum homem teria a capacidade que ele teve de morrer por cada um de nós. Então dê valor à morte dele lá na cruz. Dê valor, dê crédito ao caminho que ele deixou para a salvação. Amém? Querido Deus, eterno Pai, nós te agradecemos, ó Pai. Nós te louvamos, Pai. Nós te bendizemos. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, ó Pai. Nós te louvamos neste domingo. Neste domingo as pessoas vão entender que Cristo ele veio para nos salvar e salvar a todos sem extinção de nenhum. Ele deu ali a sua vida, comprou com um preço alto de sangue ali naquela cruz, cada um de nós, e nos deu o passaporte, nos carimbou para entrarmos juntos na cidade celestial, através dele. Pai, em nome de Jesus nós te louvamos, eu louvo a Deus por cada um aqui presente, por cada família aqui presente, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa entrar nos lares e trazer a paz, que só o Senhor pode dar, trazer a alegria, a comunhão, que possamos estar juntos, unidos, um ao outro, um ajudando ao outro, como Cristo nos ensinou, que possamos servir, que possamos tratar o outro semelhante, mais importante do que a nós mesmos. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te exaltamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo seja com cada um de nós, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde, te dê um dia 25 de Natal abençoado em Cristo Jesus. Amém? Fique com Deus.